Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. Já tem um tempo que a gente não aparece aqui, né? Eu gravo vídeos junto com a minha esposa, como vocês sabem, e eu vou explicar o motivo para vocês daqui a pouco, tá? Do porquê que eu fiquei esse tempo sem gravar. Mas hoje a gente vai estar falando aqui no canal sobre autonomia cognitiva. Legal? Tamo junto? Tudo que está ao nosso redor é uma mensagem. Tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que escutamos, tudo aquilo que tocamos é uma mensagem que está sendo transmitida. Eu tenho estudado bastante sobre isso ultimamente, sabe? E cada vez mais eu vejo que coisas que estão ao nosso redor acabam influenciando diretamente nas nossas ações e nas nossas tomadas de decisões. Por que eu quero falar com vocês hoje sobre autonomia cognitiva? Né? Como disse para vocês, o motivo pelo qual eu não estava gravando é porque eu e a minha esposa, a gente arrumou um trabalho, um freelancer no final de semana, né? E lá dentro deste local é um restaurante, né? Que serve carnes nobres, peixes, enfim, frutos do mar. É um lugar muito bom, eu indico, tá? Mandar um abraço aqui pro seu Daniel, pra senhora Cláudia, né? Pro Tiago, mandar para a família do Tiago, Detlevio, Dentinho, a todos que fazem parte, né, dessa família que é a Top 7, né? Fica lá no Mercadão. Então, se você não conhece, depois vai lá para você conhecer, porque é top. Então, lá dentro, queridos, quando eu cheguei, eu estava trabalhando na Chabroli, que é onde você assa carnes. Lá eu assava picanha, ancho, enfim, esse tipo de carne. Né? Depois eu fui trabalhar no bar, trabalhar com bebida, com drinks, chopp, enfim, né? Tudo isso que engloba um bar, né? Que nós conhecemos bem. Opa, mas espera aí, Cleiton. Você, adicto, trabalhando em bar? Ih, isso aí dá errado, não dá não? Para muitas pessoas, ou muitas pessoas podem pensar o quê? Está se colocando à prova. Se você é um adicto, se você já teve problema com bebida, o que você estava caçando fazer trabalhando em um bar, Cleiton? Você está ficando doido? Não, queridos. É por isso que hoje eu quero falar com você sobre autonomia cognitiva, tá? Primeiro vamos falar sobre o conceito do que é autonomia cognitiva. Autonomia cognitiva, queridos, é a capacidade do indivíduo de definir as suas próprias regras e limites, né, sem que estas precisem ser impostas por outras pessoas. Ou seja, a autonomia é a capacidade do indivíduo de se autorregular. Ou seja, a partir do momento que o ser humano ele conhece os seus limites, ele conhece até onde eu posso e não posso, isso é autonomia cognitiva. Igual eu expliquei para vocês, eu estava trabalhando em um bar que para muitos pode ser um ambiente de risco, tá bom? Então você que acabou de sair de um processo de recuperação ou que ainda não adquiriu a habilidade necessária para estar nesse tipo de ambiente, eu não estou dizendo aqui que é para você ir. O que eu quero trazer para vocês é esse conceito de autonomia cognitiva. Queridos, tudo que está ao nosso redor, tudo aquilo que está à nossa volta, é uma mensagem que está sendo transmitida. Né? Se vocês pegarem e olharem aqui, vocês vão ver uma foto aqui minha e da minha esposa, é uma mensagem. Isso que eu estou fazendo com vocês agora é uma mensagem. Uma música que a gente escuta é uma mensagem. Uma roupa ao qual eu visto é uma mensagem. Tudo transmite uma mensagem para a gente hoje em dia. E a grande maioria das tomadas de decisões hoje das pessoas, infelizmente, a grande maioria tem essas tomadas de decisões pela emoção. E nós esquecemos que tudo aquilo que invade o nosso interior, nós temos que passar por um filtro. Nós temos que ter discernimento para definir aquilo que é bom e aquilo que não é bom para mim. Então a autonomia cognitiva, ela vem falar exatamente disso, de um processo ao qual eu estou
em crescimento, eu estou em processo de me conhecer, né, de desconstrução de algumas coisas que eu adquiri durante tempos e um período de construção de novas ideias, de novas opiniões, de novas tomadas de decisões. Nunca tome decisões pelas emoções. A grande maioria dos adictos que voltam ao uso do químico ou que estão fazendo uso do químico hoje é devido a emoções. Porque a mensagem ao qual é transmitida para ele, durante muitas vezes, direciona o mesmo a fazer o uso de substâncias psicoativas. Então nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de mensagem ou com o olhar, qual o ouvido que nós estamos colocando para absorver certas mensagens. Você pega hoje a música. A música ela é um instrumento fortíssimo hoje de influência. Você pega certos aplicativos que passam vídeos, também é uma ferramenta poderosa de mensagens. Então, o que você tem visto? O que você tem escutado? Eu tenho muitos casos lá no centro terapêutico onde eu trabalho, onde a pessoa chega pela manhã para mim falando que sonhou com droga, ou sonhou com prostituição, ou enfim. E isso ocorre principalmente no final de semana, porque no final de semana a gente libera os rádios para os meninos, né? O fim de semana é mais tranquilo, é lazer, né? A gente procura trazer uma rotina terapêutica para eles, embasada dentro de um processo de convivência em sociedade, em comunidade. Aí eu venho te perguntar, para o indivíduo ter sonhado com certas coisas, o que acabou afetando, né, o emocional dele, o que ele estava ouvindo? Ah, eu estava escutando uns funk. Ah, eu estava com pessoas conversando sobre ativa. Ativa é a gente falar da nossa vida passada. E muitos usam disso para se vangloriar. Então, querendo ou não, o tipo de mensagem que estava chegando afetou diretamente na parte cognitiva e na parte comportamental do mesmo. Por quê? Porque o mesmo ainda não tem discernimento para aprender a filtrar as informações. Se eu tô ali escutando um funk proibidão, não tô falando aqui que é errado, tá, gente? Não me interpretem assim. Mas uma pessoa que está em busca de recuperação, uma pessoa que está em busca de uma nova maneira de viver, o que ela tá caçando ficar escutando certos tipos de música? Né? E eu não falo só desse ritmo, eu falo de outros, né? Igual eu pra mim. Né? Eu gosto muito de rock. Eu já falei isso em outros vídeos aqui. E tempos atrás, eu fui buscar minha esposa, né, em determinado lugar. E tava escutando, né? Eu tenho um pendrive no carro, escutando uns rock. Aí falei, pô, vou escutar um louvor. Quando eu fui procurar, queridos, não tinha nenhum. Nenhum. Falei, gente, isso tá errado. O que eu fiz? Apaguei tudo. Fui ao extremo mesmo. Apaguei tudo e gravei só louvores. Por quê? A mensagem que o louvor transmite pra mim, ela é muito boa. Né? Eu gosto muito de música e a música, pra mim, pra minha vida, é uma ferramenta de mensagem, né? Ela, por muitas vezes, ela define o estado de espírito ao qual eu vou me encontrar. Se eu estou escutando um louvor, né, eu vou estar ali escutando a palavra de Deus cantada, eu vou estar em sintonia, eu vou estar em harmonia com Deus. Que afinal de contas, hoje eu dependo dele para tudo na minha vida, pois a minha vida está entregue nas mãos dele. Mas eu me deparei com uma cena num domingo, né? Eu sou ministro de louvor na igreja ao qual eu congrego. Eu tô lá me preparando para o louvor, né? Liguei os instrumentos e tal. Começou a palavra e na minha cabeça estava assim: a Hells Bells, né? É uma música de uma banda muito conhecida, não tem necessidade de eu falar, mas a tradução, né? Sinos do Inferno. Eu dentro da igreja me preparando para ministrar um louvor e esse tipo de mensagem gravado no meu cérebro. Então eu falei, cara, tem um trem errado. Daí então eu tomei essa decisão extrema do porquê. Por que no início do vídeo eu falei a respeito de onde eu estava trabalhando, né? Eu estava fazendo um freelancer, né? Eu ainda trabalho no centro terapêutico, tá, gente? Era um freelancer, né, que eu estava pegando para aumentar a renda. Né? Afinal de contas, todos nós estamos buscando ter um nível de confortabilidade melhor. Lá eu estava tendo contato com bebida. Eu estava tendo contato com várias situações, certo? Só que a minha cabeça, a minha mente estava condicionada ao quê? Eu vou lá, vou executar um trabalho ao qual eu sou pago para isso, vou receber e vou embora para minha casa. Ou seja, essa tomada de decisão que eu tive e aí que eu tenho no decorrer dos meus dias é por causa da autonomia cognitiva.
Eu falei aqui sobre o significado, né, que é a capacidade, né, do indivíduo ele ter essa tomada de decisões, de normas, de regras, enfim. Mas são normas e regras daquilo que é certo, né, que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então não é que eu crio as minhas regras. Eu entendo qual é o conceito total de normas, de regras, né, que isso existe na sociedade em si, né, para tudo que a gente vai fazer, igual no condomínio que é o qual eu moro. Tem normas e regras. Existe horário, né, para a gente escutar uma música mais alta, horário para conversar, enfim. Né? Quem mora em apartamento, num condomínio, sabe do que eu estou dizendo. Então, queridos, eu tinha na minha cabeça o que eu ia fazer, né? Eu executava a tarefa ao qual eu tinha que fazer, né? Ao qual me foi colocada essa proposta e vim embora. Ah, Cleito, mas isso gera sentimento. Quando a gente tem essa autonomia cognitiva, quando eu crio a minha regra dentro desse ambiente, né? Eu não estou ali para fazer uso de nada, eu não estou ali para beber, não estou ali para nada, eu estou ali para trabalhar. Isso demonstra autonomia cognitiva. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas hoje não estão conseguindo ter essa autonomia cognitiva. Por isso, o índice de volta ao uso do químico está sendo muito grande. Por isso, cada vez menos pessoas vêm procurando voluntariamente um tratamento, porque tem tomadas de decisões em cima de emoções. Ninguém em sã consciência ou num estado de autonomia vai pegar uma pedra de crack e colocar num cachimbo e fumar, pois aquilo é prejudicial para ela. Mas a pessoa na insanidade, na obsessão e na compulsão do vício, ela acaba fazendo. Por quê? Porque ela perdeu essa autonomia. Por que dentro de comunidades terapêuticas ou centros terapêuticos existem normas e regras? Porque a pessoa perdeu o controle sobre a sua autonomia cognitiva. Por que a família fica tão desestabilizada? Por que a gente fala muito de codependência? Porque a doença do outro acaba afetando, ou seja, as emoções do outro, as escolhas do outro, acabam afetando as minhas escolhas e a minha tomada de decisões. Hoje eu tenho muitas famílias lá que estão extremamente sofrendo com a codependência, porque o estrago foi tão grande que o indivíduo fez que a família se desestabilizou. O emocional está totalmente desestabilizado. Agora, como nós conseguimos retomar essa autonomia cognitiva? Queridos, a retomada do controle, lembrando que Deus está no controle de todas as coisas. Né? Eu acho que eu já expliquei isso para vocês em vídeos anteriores. O judeu, ele usa um chapéuzinho aqui, vocês já viram? Que chama kippah, né? Que quer dizer cobertura. Aquilo serve para mostrar que, daqui para cima, Deus está no controle de todas as coisas, mas daqui para baixo, eu estou no controle. Então, o que eu tenho que fazer para ter essa autonomia cognitiva? Processo de autoconhecimento. Primeiro, é acalmar, é respirar, é entender a situação como um todo, é ver as mensagens que foram transmitidas para mim até aquele dia e passar por um filtro. Até onde eu ficar pensando esse tipo de... eu ter esse tipo de pensamento, vamos colocar assim, é saudável para mim. Até onde eu estou conseguindo resolver os meus problemas dentro de emoções, dentro de sentimentos, dentro de mensagens negativas que estão sendo passadas para mim. Filtro, gente. O segredo é filtro, tá? Então, saiba filtrar as coisas que estão chegando a você. E aquilo que não está te edificando, aquilo que não está fazendo bem, extirpe da tua vida, tire da tua vida. Ah, mas eu tenho saído muito e eu vejo que isso não está sendo legal para mim, que eu tenho estado em ambientes perigosos para o meu processo de cura interior. Então não vá. Então não faça. Se a gente tem a consciência de que aquele tipo de atitude, aquela ação é destrutiva para mim, simplesmente extirpe. Ai, mas é difícil. Uma coisa é eu falar para um adicto que está no uso da obsessão e compulsão. Dificilmente ele vai conseguir sozinho. Nós temos outros vídeos aí na plataforma falando sobre isso. É muito difícil um drogadicto hoje buscar a ajuda de livre e espontânea vontade. Daí entra essa ajuda que a família oferece, seja conversando, seja direcionando para uma unidade voluntária ou um sistema involuntário, né? Ou a pessoa sendo encaminhada psicossocialmente, né, por uma equipe para levar para iniciar o seu processo de libertação, vamos colocar assim.
Mas, se eu hoje estou aqui e eu estou vendo que eu estou tendo pensamentos destrutivos, ações destrutivas, que estão me levando a um declínio cognitivo, a um declínio físico, a um declínio espiritual, extirpe da tua vida. Busque estabilidade. Busque equilíbrio, queridos. Então, autonomia cognitiva é quando as mensagens que estão chegando a mim não me afetam a ponto de mudar ou de desestabilizar a minha tomada de decisão, ou as minhas tomadas de decisões. Então, saiba filtrar as informações que estão chegando para você. Isso é o principal. Daí esse processo, igual falei para vocês, estava trabalhando, né, vendendo bebida, eu tirava chopp lá assim, ó. Mas aquilo não me afetava. Por quê? Na minha mente, eu estipulei as minhas normas e regras. Isso é um trabalho ao qual tem que ser feito, ao qual eu sou pago para fazer, e eu vou fazer com maestria. Então, autonomia cognitiva é basicamente isso. É eu estar em um ambiente que às vezes não é confortável, mas eu saber a diferença do certo, do errado, do que eu devo e do que eu não devo fazer. Então, equilíbrio emocional, queridos. Saiba filtrar as informações que estão chegando até você. E se não te edifica, extirpe da tua vida. Legal? Não deixe que o exterior contamine o teu interior. Tamo junto, família? Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no nosso canal aqui e compartilha esse vídeo, tá bom? Porque eu tenho certeza que você conhece pelo menos 1, 2, 3, 5, 10, 20 pessoas que estão precisando ouvir essas informações. E mais para frente nós vamos estar falando mais sobre autonomia cognitiva, sobre esse processo de cura, esse processo de libertação. Legal, família? Tamo junto e que o Eterno abençoe a tua vida. Amém? Shalom, shalom.